Ó, Tatinha, quem pra tá levar atrás de um mate você nacional. aqui? Grande Mauro Betti. Mauro tudo bem? Betti. Esse aqui é o Tatinha Casagrande, esse aqui é o Gustavo Molina. Tatinha estava no elenco de 86 da Inter, viu? Contra o seu Palmeiras. Tudo bem, Mauro? Não. Não, tá certo, foi realista. Mauro, seja bem-vindo a Limeira. Não. O time da Inter pressionado pela zona de rebaixamento. não, o Palmeiras, não adianta se- não. o Palmeiras Não. também entra pressionado. O que você espera desse jogo aqui hoje? Tudo bem, Mauro? Nada. Até porque o histórico, embora há muito tempo o Palmeiras não perca para a Inter aqui, é só lembrar a última derrota do Palmeiras, depois desses 47 jogos de invencibilidade na fase de grupos do Paulistão, havia sido para a Inter do Carpini, em 21. Assim, eu falo aqui nos meus 58 anos de vida, 53 de Palmeiras, 52, quer dizer, são 58 anos de Palmeiras, mas eu lembro a partir dos 5, 6 anos, né? E até coincidentemente, o primeiro jogo que eu lembro na vida do Palmeiras foi quando o Palmeiras foi campeão paulista invicto e o São Paulo foi vice-campeão paulista invicto, em 3 de setembro de 72. Não esqueço a data, e eu sei que ninguém aqui em Limeira esquece, e eu não esqueço. Em 3 de setembro de 86 foi o Inter 2, Palmeiras 1, né? Quando eu vi lá o Silas, o João Luiz, o Juarez, o Bolívar e o Pecos, o Gilberto Costa, o Manguinha, o João Batista, o Tato, o Kita e o Lê, com o seu Pepe, que agora dia 25 vai fazer 90 aninhos, acabando com o meu time, acabando com o meu dia, acabando com a minha história, acabando com a minha vida. Quando sai o segundo gol, naquela infelicidade do Denis. Pois é. Eu estava onde saiu o gol, né, no gol de entrada do Morumbi, eu estava em cima, eu estava na arquibancada, não era jornalista ainda, fazia jornalismo de direito, mas não era jornalista esportivo. Aí eu estava em cima da arquibancada, bem em cima, eu estava com 53 pessoas, foram junto comigo. Na hora que saiu o segundo gol, eu levanto e falo, cara, a gente não vai ganhar da Inter aqui, e não merecia ganhar, a Inter mereceu plenamente aquela conquista. Eu falei, cara, a gente nunca mais vai ser campeão. Eu comecei a berrar, vamos lá, eu comecei a apanhar, começou a voar copo de água, de cerveja, de outros líquidos. Eu não me aguentava me ouvir, né? E falei, cara, então assim, pra mim, desde sempre, toda vez que eu venho pra Limeira, ou todo jogo que eu faço da Inter, não só contra o Palmeiras, outros jogos da Inter, eu não esqueço. Para mim é o time que, para mim, mais deu a maior dor da minha vida foi a Inter de Limeira. Claro que depois de 93 o Palmeiras sai da fila do Corinthians, é mais gostoso, eu agradeço a Inter por isso. Verdade. E eu tenho muitos amigos que estavam no Morumbi de Limeira, alguns amigos que eu já conhecia, outros que eu vinha a conhecer depois, e que estavam lá e estavam com 2 camisas, até que estavam um frio desgraçado. Por baixo estava com a camisa do Palmeiras, por cima estava da Inter. Se desse Palmeiras, eles arrancavam a camisa da Inter e ia fazer festa com a gente. E quem fez festa foi eles, e merecidamente. Então, assim, todo jogo Inter e Palmeiras, Palmeiras e Inter, seja qual for a condição da Inter, que não é boa, seja qual for a condição do Palmeiras, que também não é boa pelas necessidades, é um jogo doído, é um jogo dolorido. E hoje vai ser para os 2 times. Eu vim de São Paulo para cá em 1990. Sou nascido em São Paulo, Hospital Modelo, no bairro da Liberdade. Morei muitos anos no Tucuruvi, já só vim parar aqui com 13 anos de idade, depois do Plano Collor. Primeira coisa que eu fiz ao entrar no Limeirão foi pedir um autógrafo pro Silas. Agora, o Tatinha pode testemunhar aqui o que eu já ouvi e ouço muito na cidade. Falam que o time de 85 era ainda melhor que o time campeão paulista de 86. É isso, Tatinha? O que aconteceu, Mauro. Uma boa tarde para você. Prazeraço, Prazer, né? prazer todo meu. Batendo papo. O que deixou, acho que o que foi o diferencial de 86 foi que a gente sempre usa um termo no futebol, fala que deu liga. As coisas acabaram se encaixando, porque a Internacional montou um time praticamente de jogadores que foram dispensados. Em 85 tinha o Éder Aleixo aqui. O Éder Aleixo que estava no Palmeiras, ele perdeu o gol no final do jogo ainda. Aí o Éder foi um ano antes, né? Isso, foi 85. Mas a Inter montou um time, não foi com esse pensamento de disputar título. De ser campeão, né? Principalmente. E aí as coisas foram acontecendo. Aí teve aquele mais de 20 partidas de invencibilidade. Quando foi jogar contra o Palmeiras, já foi bastante motivado e pensando em título realmente. Aí já era de história, né, não foi por acaso. Então, aquele ano foi um ano mágico. Seu Pepe, ele abraçou a equipe. É uma pessoa maravilhosa. Para quem conhece o Pepe... É um privilégio. Exatamente, é um privilégio. Uma pessoa magnífica. E eu tenho uma pergunta para fazer para você. Durante esse período todo que você está vivendo dentro do futebol, o que você acha do VAR hoje? Então, Tatinha, assim, o VAR é como um controle remoto na mão da minha mãe ou como um controle remoto na mão de todo mundo de um ar-condicionado. Você já viu o controle de ar-condicionado? Tem 7.438 botões, bastavam 2. Faz um solzinho e um gelinho. Pô, põe o fan, põe o controle remoto. Não, é só para esquentar ou esfriar.
tem 200 botões, o pessoal não sabe como serve. E no caso da minha mãe, dona Lucila, com 82 aninhos, ela, qualquer coisa, controle remoto, ela se atrapalha. E me parece que a arbitragem se atrapalha com o VAR, porque ele não só não consegue dirimir algumas dúvidas e dívidas, e acaba criando outras, né? A gente viu agora, ontem mesmo, nos 2 clássicos, lances polêmicos que o VAR poderia ter intervido e não interveio. E um detalhe, não é só no Brasil, você vê a Dinamarca que acabar com o VAR. Eu acho o seguinte, já que tá, vamos tentar aprender a operar e tentar respeitar. Mas como a própria regra do jogo é discutível, é subjetiva, portanto, polêmica, ok, entendamos. Mas é uma pena porque o VAR tem criado mais problemas. Ele não consegue dirimir todas as dúvidas e ainda cria mais. Então a gente fica numa situação como essa. E viu, né, Mauro, Tatiana? o que me deixa hoje, pelo menos, que tem uma crítica com o VAR hoje, seria mais em cima dele tirar ou demorar. Também demora muito. Principalmente Demais. no momento do gol, né, Mauro? Que é o momento da euforia, do máximo do futebol. E você fica na tela, sai o gol, você já fica assim. Não, você não Você comemora. comemora, mas fica. Ontem mesmo, no clássico na Neoquímica Arena, eu estava no estúdio, não estava no estádio. No segundo gol, belíssimo gol do Corinthians. Eu achei que a condição era legal, mas havia a possibilidade do Sim. belíssimo lançamento do Garro, o Memphis está impedido. Então você comemora meio de marcha lenta, você meio comemora travado, para não ter a frustração depois, né? Eu vou dividir a rede agora, vem aí nos 1020 da Educadora, a Hora do Trabalhador, a gente vai continuar direto e reto até Inter e Palmeiras, aqui no Educadora.tv no YouTube. Pode dividir a rede aí, J. Neto, a gente continua no YouTube, Educadora.tv, para Inter e Palmeiras, direto e reto. São 6 em ponto, Mauro, para a gente continuar, para não abusar muito da sua vontade. Eu vou abrir aqui, Fernando Covre, Gustavo Molina. O Covre está aqui à nossa frente, aqui nas tribunas. Cadê você, Covre? Aparece aí. Tá aqui. O Covre hoje, ele tá com o coração dividido, porque ele é palmeirense, né? Demais, mas também não vai conseguir torcer contra a Inter. Imagina a situação. Fala aí, Covre. Tiete aqui, o Mauro Betti é seu fã, viu, Mauro? Obrigado, querido. Já conversamos. Ali no corredor ali, já falei que é um prazer ter o Mauro Betti aqui com a gente. Prazer todo meu, Fernando. Palmeirense que só acompanha o trabalho do Mauro Betti há muito tempo. Tô com o coração dividido, mas hoje, infelizmente, você é Inter de Limeira, porque é o time da minha cidade. E precisa muito da vitória. Precisa muito. Ela é E uma a primeira, curiosidade, mais, né? Mais do que o Palmeiras, viu, Mauro? Mais que o Conceição Palmeiras. fez muita besteira aqui, Mauro. Felipe Conceição. Eu acompanhei alguns jogos, até pela TNT, né? O Felipe. Então, o Felipe é uma pena, cara. Ele conhece futebol, mas algumas coisas, sei lá, não rola com ele. Muito gente A boa. gente diz sobre teimosia. E o treinador, Tati, você sabe melhor que eu também isso. O treinador tem que ser um pouco teimoso. Alguns até exageram, né? Esse é o problema, enfim, exagero. né? Sei lá, o Tigre com o Leão, o Tigrão com o Leão não rolou. O que você acha do Márcio Fernandes aqui, que tirou o Paysandu do rebaixamento na Série B do Brasileiro? Tirou o Paysandu do 19º para o 13º lugar na Série B. Difícil Série B do Brasileiro. Eu gosto muito do Márcio, tá? Do trabalho do Santos, conhece muito de futebol, foi um ótimo ponto de esquerda também. Assim, como qualquer treinador que chega numa situação como essa, delicada, você tem que ter uma paciência que a gente não costuma ter. Mas o Márcio conhece muito de futebol, conhece bastante no interior paulista e sabe armar as equipes, cara. Eu gosto do trabalho do Márcio. Agora, evidentemente, vai da liga? Não sei. Assim, a Inter tem suas imitações. Eu tenho um jogador que eu gosto muito, que é o Albano, que eu acho um cara diferente, mas assim, a equipe está com dificuldades, até porque, gente, é um campeonato disparado, não só o mais competitivo, mas mais difícil mesmo, o paulista, né? Esse ano está muito achatado, né? Muito, e assim, com muito time, você tem, além dos tradicionais, né, quer dizer, você tem inclusive a volta do Santos pensando em Série A do Brasileiro, você tem, o Mirassol pela primeira vez, o Novo Horizontino podia ter batido Série A de novo na primeira vez, Série A do Brasileiro, você tem Red Bull Bragantino que faz a campanha horrorosa, mas é um time de investimento de sonhar com o Libertadores da América, né, também está estranha a condição do Red Bull Bragantino. E você tem campeões de São Paulo, como é exatamente a Inter de Limeira. Então, assim, você espera muito mais, né? Claro, por exemplo, Ponte e Guarani caíram para a Série C, mas a Ponte, no momento, estaria classificada no grupo do Palmeiras, junto com o São Bernardo, que é o grande líder. E mais esse regulamento que existe desde 2017, que desde 2017 eu não gosto. Essa coisa de você chegar na última rodada, um time luta para não cair, luta para se classificar, dependendo do gol, né? E você pode ter o caso do Palmeiras agora, com uma campanha melhor que outros, pode ficar fora. Aliás, neste momento, ou o Palmeiras ganha os 4 jogos que restam, o Palmeiras provavelmente vai estar fora. Molina, Mauro Betti com a gente aqui. Daqui a pouco ele vai para a cabine ao lado aqui, para o lado do Jorge Igor, transmitir Inter e Palmeiras pela TNT. Diga lá, Molina. Tudo bem, Mauro? Prazer. Ótimo, Molina, prazer. Ter você aqui. Todo meu. Conversava com o Covre hoje, inclusive. Opa. Destacando o É fato tão importante de que você... foi tema até de música do Creedence. Mas maravilhoso, sensacional. Quem que não gosta, né, Creedence é Mauro? maravilhoso. Tava conversando com o Covre porque você é palmeirense, a gente sabe.
mas você é um cara que tem um tato incrível para lidar com qualquer equipe. Muito obrigado. E você consegue, é um dos poucos que conseguem deixar o clubismo de lado para falar de outras A gente equipes. Então, a gente te dá o parabéns por isso também, porque a gente Muito sabe que é obrigado, difícil, né? Eu sou santista, é difícil Aham. deixar o Santos de lado para poder comentar, mas é um prazer ter você aqui. Todo meu. Falando do Palmeiras, né? Que você quer um craque para falar do Palmeiras. Obrigado. O Palmeiras tem apenas uma derrota nesse campeonato, que é foi contra o Novo Horizontino, mas também são só 3 vitórias. O que explica esse campeonato esquisito do Palmeiras? É essa mescla que o Abel tem feito com a equipe? O que explica? Então, se você pensar, o que o Abel está fazendo, eu acho que é o correto. Mais ou menos os outros treinadores têm feito, mas tem dado certo. Tem rolado com o Corinthians, né? O Corinthians está muito bem, faz a mescla. Eu acho até a ideia legal de você fazer meio que 2 times, 2 mistos do que um titular e um mistão, né? Acaba dando um terceiro time que é esse que está jogando, mas o que antes dava muito certo para o Palmeiras está dando errado. E com o caso do Corinthians é o contrário. O primeiro gol corintiano ontem na Neoquímica Arena, quando o Santos era mais equipe lá em Itaquera, é um gol que, não no ano passado, mas no começo do ano passado, quando o Corinthians fez aquela campanha horrorosa, aquela bola do Yuri Alberto ia para trás e ia ser gol contra. Né? Ele ia jogar e ia ser gol Isso contra. mesmo. Agora Agora a bola entra, e o Palmeiras não está entrando. Assim, eu acho o trabalho do Abel é histórico, evidentemente. Tem coisas erradas, porque o Tatia também sabe isso melhor que a gente. Às vezes você faz tudo direitinho, no futebol também, e não rola. E às vezes você vai meio que na bagunça, vai que não vai, e dá certo. A própria liga que deu a Inter de 86. Então, assim, o Palmeiras tá um momento estranho. E aí, com uma pretensão de torcedor, né? Falar, pô, o Real Madrid tá estranho, o Manchester City tá estranho, o Palmeiras tá estranho. Quem sabe, né? A coisa... Não nos falta um Rodri, por exemplo, que nem isso explica o que acontece com o City. Mas o Palmeiras tá muito estranho mesmo, assim. Claro, não é uma coisa só. E mais, se corneta muito. Pô, o Palmeiras não contratou. Cara, o Palmeiras contratou o jogador mais caro de sua história. E acho que valeu o investimento, que é o Paulinho, que só pode jogar em maio. Mas ok, tem um Super Mundial de clubes. Mas tá muito estranho, porque em outras circunstâncias, com esse desempenho, o Palmeiras nos últimos anos jogava bem, ganhava. Não jogava bem, ganhava. Agora o Palmeiras joga bem. Dava um Quando jeito, joga- né? Dava um jeito. Quando ele joga bem, não ganha, e quando não joga, não ganha mesmo. Né? Ou até perde, como perdeu em Barueri para o Novo Horizontino. Falta pro Abel, você acha, o Abel dar um pouco mais de importância pro Paulista ou você acha que isso é tranquilo? Então, eu acho que alguns discursos do Abel são um pouco fortes, essa coisa, pô, é só preparação. Até é. Mas eu acho que, né, Silva, assim, tem horas que você pode pensar, mas você não pode cometer uma espécie de um sincericídio. Sinceridade, ainda mais no futebol, nem sempre é virtude. Você pode pensar isso, mas não fala, ainda mais com a galera. Com o torcedor é isso. O Palmeiras é maravilhoso, o Palmeiras não era tri desde o Palestra Itália em 34, e a torcida enche o saco, né? O Rony agora, que está acertando com o Galo, nunca vai ser um craque. Mas, pô, o que o cara fez muito mais do que deveria... Maior não artilheiro do merecia. Palmeiras Pois na é, Libertadores. da história da Libertadores, do clube que mais fez gols entre os brasileiros da Libertadores, e a torcida corneta como se fosse um bagre-céfalo. Então, assim, falta um pouco de paciência, falta às vezes memória, e sobretudo o que falta mais no mundo, e não é só o torcedor, não estou querendo aqui ser sommelier de emoção, é respeito, cara, é você saber uma história. Estamos aqui, por exemplo, no Major Levi Sobrinho, estamos na casa do primeiro campeão paulista do interior. O momento pode não ser o melhor da Inter, talvez dificilmente consigam outro título, pô, mas é a casa do campeão paulista de 86, você tem que respeitar eternamente. Ah, mas ainda não, cara, tem que respeitar. No futebol que teve Guarani, Ponte Preta, tantos outros clubes que tinham até mais tempo de história. Eu queria falar da Inter de 81, adorava o Elvio, cara. Era um outro ótimo time da Inter também. Então, assim, pô, você tem que respeitar. E a gente, memória, lamentavelmente, não responde. Que memória que Ah, tem isso o aqui é uma Mauro. enciclopédia. Enciclopédia, né? Não, mas esse time era Mauro maravilhoso, fera. até porque o meu time tava horrível também, né? Falando, Deixa eu 80, aproveitar, 81, agora nós vamos ter que aproveitar. É que nem cana. Vai até o último caldo. Oi, cana é maravilhoso. Viu, Mauro? Falando de elenco do Palmeiras, você acha que o Felipe Anderson foi muita expectativa que criou em cima? Ficou realmente num cenário que uma cobrança muito grande em cima dele, não se adaptou, porque foi criada uma atmosfera enorme. Muito boa. Eu fiquei felicíssimo, até porque foi uma contratação, outro mérito do Palmeiras nos últimos anos, que ele estava para acertar com a Juventus, era até manchete no Tuttosport lá na Itália, que está tudo certo com a Juventus. O cara aparece no Palmeiras, foi uma baita contratação e ainda acho que vai rolar. Mas não deu. Ele teve logo no jogo contra o Flamengo, em agosto do ano passado, pela Copa do Brasil, perdão, ele se lesiona. E ele, nos últimos 5 anos anteriores, era o jogador que na Itália, Portugal, França, Alemanha, Inglaterra, Espanha,
Era o jogador de elite, da elite europeia, que menos havia se lesionado. Era o cara que tinha mais minutos jogados. Chega no Brasil e já se machuca. Enfim, então eu acho que é um período de adaptação que eu não esperava da parte dele. Mas agora, quando ele puder voltar de lesão, acho que o Felipe é um baita reforço. Palmeiras ainda tem um dos melhores elencos do Brasil, mas mega comissão técnica e vai continuar competitivo. Mas por esse regulamento absurdo do Paulistão, que é culpa dos clubes a manutenção, como eu destaquei há pouco, Tatinha, eu acho que a gente pode ter um Palmeiras realmente eliminado já agora, o que é uma tragédia. Totalmente. Tragédia. Você acha que o Abel fica só esse ano ou dá sequência? Então, o Abel é aquela coisa, ele só não saiu lá em 23 porque a mulher dele não quis. Ele estava desgastado e a proposta era absurda lá do Al-Sadd do Catar. Agora, passado o tempo, talvez se pintar a proposta, mas a família é muito bem adaptada, sobretudo a mãe e as filhas, a mulher dele e as filhas. Então isso talvez leve, como houve a manutenção da reeleição da presidente, ele se dá bem com ela. Tem rusgas como todo mundo tem, até pelo estilo extremamente personalista da Leila Pereira. Eu acho que ele fica, pelo menos até o final do ano, fica. Agora, não me pergunte, porque eu acho que nem ele sabe essa resposta agora. Vai depender de como for a temporada e outra coisa, né, gente? É muito desgastante o futebol brasileiro, ainda mais para treinador. Muita cobrança, né, Mauro? Pressão enorme. Fazer uma pergunta aqui pro Mauro, pensando lá na frente. O que você acha que os clubes brasileiros podem apresentar nesse Mundial? Vai ser diferente, é uma coisa histórica, uma coisa que a gente vai ver agora, vai medir a temperatura realmente, qual a disparidade, qual a diferença entre o futebol brasileiro, sul-americano e europeu. É isso, né, Silva? Assim, os grupos, um pouco mais, um pouco menos, são acessíveis, no sentido de que dá para se classificar. Agora, dá para ir, por exemplo, para a semifinal? Já é muito difícil. A gente vai pegar só o futebol brasileiro, isso vale para o futebol, digamos, sul-americano. Se alguém chegar na semifinal, já tem que dar a volta olímpica. Porque, cara, já um clube europeu, a gente sabe, nos mundiais de clubes, e mesmo vencido pelo Corinthians em 2000, já não é fácil. Ali tinha dois, né? A Vera, que era o Real Madrid, o Manchester United, que estava mais passando no Rio de Janeiro, que não tira nada do mérito do corintiano em 2000. Mas, velho, assim, 12 clubes europeus, assim, não tem. Você pode ser competitivo, e até o grupo do Palmeiras não tem um grande time, mas os 3 jogos são chatos, tá? Então, assim, eu acho que o Palmeiras os 4 têm condição de se classificar. O Fluminense está em um momento estável, o Botafogo é uma grande incógnita, mas sobretudo o Flamengo, que é o time hoje melhor, eu acho que tem maior potencial. O Flamengo pode ganhar, eu só não vou dizer que o Flamengo pode ganhar tudo em 25, porque tem o próprio Super Mundial, convenhamos, ninguém é obrigado a ganhar, é maravilhoso estar lá, mas enfim, aguardemos. Mas assim, algum brasileiro pode perder os 3 jogos? Acho muito difícil. Pode ser eliminado na primeira fase? Óbvio que pode. Mas assim, alguém vai fracassar retumbantemente? Não. Alguém vai ganhar? Eu acho que também não. Mauro, obrigado pela presença. Bem-vindo a Limeira. E se precisar de algo, entre sem bater. Não, exato. Mas eu sempre repito, eu tenho queridos, imensos amigos e amigas aqui. Mas Limeira, desde 86, me dá um pouco o coração. Educadora.